se tem a falta de tratamento cirúrgico do hematoma intracerebral traumático. A hemorragia intracraniana é uma das complicações mais frequentes do trauma cranioencefálico, causando piora do quadro neurológico e é responsável pela grande maioria das mortes evitáveis. O hematoma intracraniano pode ocorrer em até cerca de 8% de todos os casos de TCE, entre 13% e 35% dos TCEs graves. Corresponde em média a 20% das lesões intracranianas operadas. No trauma ocorrem mudanças abruptas da posição do tecido cerebral, promovendo compressão, estiramento e torção dos vasos. Isso favorece o seu sangramento, com o aparecimento de pequenos hematomas ao redor dos vasos. Dependendo do vaso, se ele é arterial ou venoso, e do seu calibre, o volume desse hematoma pode ser pequeno ou grande, quando ele fica acima de 30 ml, e aparecendo logo no início do impacto, ou mesmo de forma tardia, quando o sangramento é mais venoso, demora um pouco mais para aparecer. Pode sofrer influência de fatores externos cerebrais, como choque hemorrágico, hipóxia, hipotermia e o uso de drogas, que pode dificultar a contenção do sangramento. A classificação que a gente tem é a classificação de Marshall, que usa tomografia para classificar os tipos de sangramento. Na classificação de Marshall, a gente tem a categoria 1, que é a TC normal, que é a lesão difusa 1. Na lesão difusa 2, a gente tem cisternas da base presentes, desvios de linha média de até 5 mm e lesões hiperdensas de volume menor do que 25 ml, menor ou igual a 25 ml. Na lesão difusa 3, que tem swelling, você tem as cisternas da base ausentes, né? Desvio de linha média de 0 a 5 mm também, e lesões hiperdensas maior do que 25 ml. Na lesão difusa grau 4, a gente tem desvio de linha média maior do que 5 mm e lesões volumosas com mais de 25 ml. Então, tem 3 critérios principais: a presença de ter ou não cisterna da base, desvio de linha média, se ele é maior ou menor do que 5 mm, e o volume do hematoma, se ele é maior ou menor do que 25 ml. E a definição de hematoma intracerebral traumáticos, eles estão definidos como hematomas com 2 cm de diâmetro ou mais, que não têm contato com a superfície do cérebro, podendo estar presente em 15% das autópsias nos TCEs graves. Em relação à localização, geralmente ele se localiza em regiões profundas, substância branca, e pode envolver também todo um lobo cerebral. Geralmente localiza-se nos lobos frontais e temporais. Normalmente são múltiplos e em volumes variáveis. Pode estar associado também a hematoma subdural agudo em 28% dos casos e hematoma epidural em 10% dos casos. Raramente está associado com lesões hemisféricas cerebelares. 1/3 dos doentes vai ter perda de consciência na admissão, 20% vão ter um intervalo lúcido antes de piora clínica. Geralmente o quadro clínico se assemelha ao quadro dos hematomas extradurais e das contusões cerebrais, evoluindo com cefaleia, vômito, rebaixamento de nível de consciência e sinais localizatórios. Em relação à tomografia, tem muitos exames de tomografia que na fase precoce não revelam hematoma, mas que tardiamente eles podem se desenvolver. E os casos que a gente diagnostica com hematoma intracerebral, a probabilidade de ele ter aumento de volume chega até 50% no exame de controle. No exame aqui a gente identifica áreas de hiperdensidade únicas ou múltiplas, geralmente em região frontal ou temporal. Acometendo também substância branca, podemos chegar até a superfície do cérebro, porém sem comunicação com a pia máter ou com o espaço subdural. Geralmente são as contusões cerebrais que se comunicam com esses espaços. Essas hiperdensidades tendem a ser homogêneas, o que difere também das contusões, que são heterogêneas, com tecido necrótico no interior do hematoma. Já na fase aguda do sangramento, o hematoma pode apresentar um halo hipodenso ao seu redor, representado por uma área de edema vasogênico, ou mesmo uma área de isquemia perilesional. Aqui a gente tem um exame de tomografia de crânio, onde a gente visualiza hematomas intraparenquimatosos de diferentes volumes, 1 hora após o acidente, e no exame B é a tomografia de crânio 8 horas depois do primeiro exame, onde se visualiza o aumento dos hematomas. Aqui é um exame que mostra a tomografia de crânio, onde a gente consegue visualizar também hematomas intraparenquimatosos com dupla densidade e uma área de hipodensidade ao redor do hematoma. Não é o comum, né? O comum é ser uma imagem homogênea,
mas eventualmente a gente pode ter uma mudança de densidade dentro da lesão. Nos casos subagudos ou mesmo nos casos mais crônicos, pode-se visualizar ao redor dos hematomas uma área hiperdensa, formada por uma nova proliferação de capilares. Isso é a formação de uma cápsula de hematoma. Muitas vezes essas imagens, após injeção de contraste, podem ser confundidas com abscesso, isquemia ou mesmo quando a história então não é bem definida, pode ser confundida até com um tumor também. O tratamento do hematoma intraparenquimatoso seria cirúrgico quando se identificam sintomas como paciente com lesão intraparenquimatosa com sinais de piora clínica e neurológica, hipertensão intracraniana refratária ao tratamento clínico e sinais de efeito de massa na tomografia de crânio independente de seu volume. Pacientes pontuados no Glasgow entre 6 e 8, com hematoma frontal temporal com volume superior a 20 cm3, com desvio de linha média pelo menos 5 mm e ou compressão de cisterna na tomografia de crânio. Para tentar sistematizar mais um pouco melhor, quando tiver uma piora neurológica progressiva com hipertensão intracraniana refratária, é um critério para tratamento cirúrgico, quando tem um volume muito grande, maior do que 50 cm3, quando tem um Glasgow 9, com volume temporal, hematoma maior do que 20 cm3 ou com desvio de linha média maior do que 5 mm ou cisternas da base comprimidas na tomografia. E aqui a fórmula vem para calcular o volume do hematoma. O volume é calculado nos três eixos dele, né? A, B e C, dividido no final por 2. O eixo antero-posterior, látero-lateral e crânio-caudal. A gente pode observar hematomas intracerebrais associados de pequeno volume que não requerem tratamento cirúrgico, podendo ser reabsorvidos espontaneamente até 4 a 6 semanas. Algumas vezes, esses hematomas crescem nas primeiras 24 a 48 horas, necessitando de reabordagem cirúrgica. Pequenos hematomas podem estar associados a um inchaço cerebral, com dificuldade para o controle da hipertensão intracraniana, necessitando muitas vezes de um tratamento cirúrgico. Geralmente programa-se uma craniotomia maior do que a área do hematoma, para não ser surpreendido com um inchaço cerebral no momento da abertura da dura mater. A exposição óssea com preservação do pericrânio, caso seja necessário utilizar para a plástica da dura mater, né? Fazer uma duroplastia. Uma craniotomia grande com vários furos de preparação facilita o descolamento da dura mater para que o crânio-ótomo não danifique-a, e isso que é bem comum acontecer nos pacientes mais idosos, cuja dura mater já é muito aderida ao osso. Por meio de técnicas extremamente delicadas, chega-se ao hematoma, protegendo o tecido cerebral, que está bastante friável, com hemostático Surgicel ou algodão de laminectomia com fio. Retira-se o hematoma com aspiração cuidadosa, recoloca-se o retalho ósseo quando o tecido cerebral não se encontra inchado e realiza-se o fechamento convencional. Essa é a técnica cirúrgica de forma resumida. Muitas vezes já se verifica um inchaço cerebral associado ou ele se desenvolve durante a cirurgia. Nesse momento, temos que optar pela realização de uma craniotomia descompressiva. Em alguns casos, o inchaço cerebral difuso, existe uma indicação de craniotomia descompressiva bifrontal. Nos pacientes com pressão intracraniana, a PIC quando a gente monitora, procura se manter dentro do valor normal. Aqui a figura que mostra a tomografia de crânio, a gente visualiza um hematoma intraparenquimatoso temporal direito bem grande, com desvio de linha média, apagamento de cisternas da base. E aqui na tomografia de crânio a gente visualiza imagens de pós-operatório do hematoma intraparenquimatoso do lado de cá. E com a PIC aqui para monitorizar a pressão intracraniana intraventricular.